noite. Coisa boa estar aqui na rede comigo, na rede com Sheila, para a gente fazer uma live aí. Como é que é isso? Estou chegando hoje, dia 29 de outubro. Exatamente. Ó, que delícia, a gente chegando por aqui. Coisa boa. 29 de outubro, terça-feira. Estou aqui para mais um bate-papo bacana aí com a nossa convidada de hoje, Fabiana Correia. Daqui a pouco ela chega. Ah, eu acho que ela já entrou aqui. Então vamos começar a live, ó, pontual, 8 horas. Vamos lá. Chamar aqui, ó, Fabiana Correia. Live aqui hoje, gente, que depois essa live vai lá pro canal no YouTube, tudo dando certo, e o áudio vai pro Spotify. Fabiana, Oi, Sheila. eu não te vejo. Puxa Você não tá me vida. vendo? Não. Eu tô te vendo. Ah, que bom que você me vê, eu te vejo. De vez em quando o Instagram faz isso comigo. Pois é, mas eu tô te vendo. Quer Ah, assim ou quer que eu saia e entre de novo? oi? Quer que eu saia para entrar de novo ou a gente segue assim? Olha, eu gostaria muito de te ver, né? A gente está dividindo essa telinha aí, eu gostaria muito de te ver, mas eu não sei se faz uma tentativa. Não, deixa quietinho, porque para o Instagram ter feito dessa forma, depois Hum. pode ter alguma dificuldade aí para você entrar. Ai, que pena que eu não estou te E o vendo. pessoal que está assistindo, será que está vendo nós duas? Acho que o Luiz está por aí. Luiz está vendo Acho que as o Luiz, duas? Ayrton Violento também, quase dia 30, Ayrton, doideira, hein? Tune, artista, também está por aí. Vocês conseguem ver as duas na telinha? Regina Porto disse que sim. Então, ok. Eu só verei depois, quando eu salvar a live. Tudo bem? Tá certo. Então, vamos lá. Vou fechar aqui a minha telinha. E é isso, gente. Hoje o papo aqui na Rede com Sheila. Luiz falando que vê as duas. Ótimo. Sou eu. Sniff, sniff. Que bacana, legal. Ayrton, convidada super especial, queria tanto vê-la, encontrar pessoalmente em breve, né? Tudo vai dar certo. É a Fabiana Correia. Ó, Fabiana, ela é escritora, artesã, professora e agora está na produção aí do curta-metragem Encontro dos Rios. E aí ela está como diretora, roteirista, produtora do curta e mais outras coisas que a gente vai descobrir aqui durante esta live. Seja bem-vinda, prazer ter você aqui. E estou curiosíssima para saber um pouco desse curta-metragem Encontro dos Rios. Então, é uma ousadia, né? Quer dizer, são várias ousadias juntas, né, para poder dar conta disso. É um desafio, né? Eu propus esse projeto por um edital da Lei Paulo Gustavo aqui em Cordeiro, né? Estou falando de Cordeiro, interior do estado do Rio. É uma cidade pequena, mas é uma cidade com uma produção cultural e um movimento cultural. A gente tem artistas de diversos segmentos da nossa cidade. Tem uma comunidade artística grande, atuante. Tem músicos, artistas plásticos, escritores, pessoal do audiovisual, né? E por aí vai. E aí eu vi uma possibilidade, instigado, né, por alguns amigos e tudo, eu vi uma possibilidade de adaptar um dos meus contos para um roteiro de curta-metragem. E mediante essa possibilidade de um edital da Lei Paulo Gustavo. E assim eu fiz. Esse conto, ele está no seu livro... Conto Nesse livro aqui, isso, Contos Germinados. Esse livro foi lançado foi em 2021, a gente ainda vivia tempos pandêmicos, né, de restrições,
presenciais e tudo. Então, ele foi lançado em 2021. Depois teve lançamento presencial, né, em 2022. E ele tem rendido boas conversas desde então, né? Eu tenho livros depois dele, mas esse livro, ele rende ainda muita conversa. E aí a escolha foi adaptar um dos livros, um dos contos desse livro, que era um conto que rolou muita conversa em torno dele, né? Com interpretações muito distantes, muito diferentes até do que eu tinha escrito a princípio. Né? O leitor faz a sua própria história, né? E aí eu aproveitei um pouquinho disso também para fazer a adaptação do roteiro. E hoje, Fabiana, é o Dia Nacional do Livro, né? 29 de outubro. Pois é, celebremos aos livros e as histórias que eles trazem. Dia Nacional do Livro. Eu não tinha me ligado quando a gente agendou a live. Eu falei, nossa, pois é. Dia Nacional do Livro. Então, como, na verdade, como esse conto, ele foi a inspiração, né, para esse curta-metragem que você está produzindo junto com uma equipe, como foi esse momento de você escrever esse conto? Eu queria que você contasse um pouquinho, se é que você lembra, assim, o que te inspirou para escrever esse conto? Que aí o início do... Lembra? Eu lembro. Esse conto, o embrião desse conto nasceu numa oficina. Né? Eu fiz uma oficina de escrita com o Márcio Vassalo, né? Que é um escritor do Rio de Janeiro, então, ele é escritor, jornalista, tem livros infanto-juvenil publicado, e ele trabalha muito também com processo de escrita. E eu conheci num evento que eu fui, depois resolvi fazer essa oficina dele. E ele passou uma atividade antes da oficina chamada Prazeres de Casa. Ao invés de ser dever de casa, eram prazeres de casa. E entre esses prazeres de casa, a gente tinha que escrever um texto curto de 10 linhas, 15 linhas no máximo, que contasse um beijo, que podia ser verídico ou não, que podia ser vivido ou não vivido, desejado ou não desejado, podia ter dado certo ou ter dado errado, enfim. A liberdade para a gente criar o que quisesse. Sim. E aí eu criei um encontro, né, totalmente ficcional, que duas pessoas se encontravam depois de muito tempo separadas, e nesse encontro, no texto que eu escrevi, eu não disse se havia o beijo ou não, né? Deixei muitas lacunas nessa história. E esse texto foi para a oficina, a gente discutiu, conversou e tal, depois ele ficou guardado. Aí depois de um tempo eu disse, eu acho que eu posso desenvolver alguma coisa mais em cima desse embrião. Né? E aí, a partir daquele texto inicial, eu fiz esse conto, preservando a ideia inicial de um encontro, né, de duas pessoas que não se revelam, não revelam no conto quem são essas duas pessoas, por quanto tempo elas estão separadas, por que elas estão se reencontrando. É um conto que tem existe muita entrelinha nesse conto, existe muito silêncio nesse conto, muita coisa não é dita nesse conto. E a gente fica se perguntando, quem são? Para onde vão? Né? O porquê disso. E depois que o livro foi publicado... Oi? Ficam essas perguntas, né? Por que se reencontraram? Teria sido o primeiro encontro? Que relação foi essa? Eu li o conto, minha gente. Eu li o conto e, assim, vale a pena. Esse livro está disponível para compra, Fabiana? Olha, tá assim, em Friburgo eu acho que eu deixei alguns exemplares dele na Genipapo, acho que ainda tem. E estou fazendo publicidade, mas... Não. É onde tem. Ou então entre em contato comigo aqui em Cordeiro, a gente também tem uma livraria. Livraria não, papelaria aqui que também tem. Legal. Mas depois... Então tá ótimo. Depois desse livro publicado, né, eu tive o retorno de algumas pessoas a respeito desse conto. Uma amiga em particular, eu perguntei
a ela, depois que você lê, você me fala qual que você gostou mais e tal. E aí ela falou que tinha sido, né, o conto dos dois caras. Eu, como assim o conto dos dois caras? Não, aquele conto que tem os dois caras que se encontram depois de muito tempo. Assim, mas você está falando de outro conto, né? De outro livro. Não, é assim. Aí, conversa, não é esse. Falei, peraí, deixa eu ler de novo então, porque eu imaginei, né, um casal de um jeito e você leu de outro. E Olha, aí, outras pessoas tiveram a mesma percepção que ela, que eram, né, dois homens que se encontravam depois de muito tempo. E aí, quando a gente pensou, eu falo a gente porque esse projeto, eu sou a proponente, mas antes mesmo de propor, eu já tinha reunido uma equipe para poder conversar sobre o projeto, né? legal. E aí, entre os textos que a gente leu junto para pensar na adaptação, esse foi o que a gente escolheu, até por essa possibilidade de fazer um roteiro adaptado baseado em alguns retornos que eu tive dos leitores. Né? Então, tem esse desafio aí também, né? Que é assim, trabalhar com o texto que eu escrevi, com uma percepção, mas fazer uma adaptação baseada em retornos que eu tive de leitores. Então, Interessante. nesse aspecto, é uma experiência bem bacana. E Fabiana, esse é o primeiro curta que você está produzindo, que você está à frente? É o primeiro É o primeiro, é a minha primeira experiência no audiovisual. no audiovisual? O Cássio também está por aqui. Cássio está no elenco, não é isso? Cássio, Isso, Cássio, isso. Cássio é um dos atores, né? O Luiz Antônio Cavaleiro, que está aí também, está na equipe. Né? O Luiz é o diretor de arte, tem formação em audiovisual. Né? Ele e o Cássio são meus grandes apoios de experiência na produção do curta, né? bacana. Então, é uma equipe bem bacana, a gente trabalha muito junto e trabalha junto em todas as etapas. Agora a gente está fazendo a edição, terminando a edição, mas mesmo o Cássio sendo ator, as cenas com ele já foram gravadas e tal, ele participa das edições, traz o seu olhar de ator, então é uma equipe boa de trabalhar, muito boa. E tem o Leonardo também, Leonardo Libânio, também como Libânio, ator. isso. Os dois atores são o Cássio, né, e o Libânio, eles que interpretam esse casal, não sei se seria casal ou não, né, mas que se reencontram depois de um tempo. Né? Qual a história que eles têm antes e a história que vem depois, a gente não sabe. Agora me diz, Fabiana, como que foi esse processo de transformar, né, adaptar um conto para Ayrton Violento? Temos que trazer essas experiências para as geladeiras culturais de Silva Jardim. Também acho, Ayrton, muita coisa acontecendo aqui, não só em Nova Friburgo, que é a região serrana do estado do Rio de Janeiro, mas também em cidades vizinhas. Eu estou conhecendo esses produtores aí, tem muita coisa bacana. Agora, Fabiana, conta para mim como é que foi para você, porque você, então, fez esse trabalho do roteiro para o curta. Como é que foi esse processo? Você que é escritora, aí, de repente, é uma outra linguagem, Conta um pouquinho para gente. Tem um grande desafio, né, da adaptação dessa linguagem. O que funciona no texto escrito, às vezes, não vai funcionar na linguagem audiovisual. Acho que um dos grandes desafios para mim foi o fato de eu não querer perder o que o texto tinha de entrelinhas e de silêncio de que não era dito. Eu queria manter essa dinâmica, né, essa essência no filme. E também trazer para o filme uma terceira personagem, que era a própria natureza, porque o encontro deles acontece na natureza e eles mergulham, né, nesse encontro com a natureza. O encontro deles é um encontro num espaço natural, um encontro com a natureza. Aí vem a minha veia de biólogo, né, de bióloga ali, traçando algumas linhas na minha escrita. Então, eu digo que esse audiovisual tem 3 personagens, né, que são os dois, interpretados pelos 2 atores, e a natureza, ou o rio, que eu chamei do rio propriamente, né? Então o rio entra aí como uma personagem também.
Mas eu gostei demais de fazer essa adaptação, a parte escrita, né, dessa adaptação, da produção do roteiro, do estudo para o roteiro, né, de pensar, a cena começa assim, termina assim, o ator, né, o personagem vai fazer isso, vai fazer aquilo, quem fala o quê, em que hora, né, tem determinado, no conto tem um mergulho que eles fazem, e como é que a gente transforma esse mergulho, que é um mergulho metafórico, para uma linguagem metafórica no filme, né? Porque não dá para ter, não daria para ter esse mergulho, como é que a gente vai fazer esse encontro? Então, eu gostei demais de fazer o roteiro e até os detalhes assim mais bobos do roteiro, né? Não são tão bobos, mas são detalhes, né? Quando a gente vai escrever, que tipo de fonte a gente vai usar, qual o espaçamento que vai dar entre as linhas, a margem para saber quanto tempo vai dar, né? O que entra, cena interna, cena externa, iluminação, e depois vamos produzir a ordem do dia e tal. Então, essa parte toda me encantou bastante. É um lugar que eu gostei muito de ocupar, a de roteirista. Que legal. E quanto tempo você, por acaso, né? Porque às vezes a produção é tão assim, é tão orgânica, que a gente acaba não se dando conta do tempo. Mas quanto tempo mais ou menos levou para você é, roteirizar, né? Então, eu fiz o roteiro ainda antes de receber a aprovação do edital ou não, Oh, né? Assim, não foi excesso de confiança não, mas foi uma questão de ansiedade. Eu fiquei preocupada de depois que o edital saísse, se eu ia levar muito tempo para fazer esse roteiro, né? Eu conseguiria montar esse roteiro com uma ajuda para refinar alguma coisa. Então, enquanto eu mandei, né, fiz a minha inscrição, mas enquanto rolava o processo de avaliação e tal, dos pareceristas, eu já fui trabalhando o roteiro. Então, eu acho que entre a versão inicial e a versão final do roteiro, eu devo ter levado cerca de 2 meses, né, nesse processo de escrita. Né? Depois ele sofreu alguns refinamentos, né? Mas a construção inicial dele foi mais ou menos esse período. e você já tem ideia, né? Como vocês estão finalizando ainda e tal, o tempo do curta, quanto tempo terá? Pode. Ele vai ter entre 15 e 20 minutos. Entre Tá. 15 e 20 minutos. Nossa, deve estar sendo uma experiência muito bacana, né? De você, até porque o conto é seu, então assim, porque às vezes, né, tem o autor do conto e aí vai ter o roteirista, mas não, você está pegando, fazendo, tá em várias frentes aí, né, para poder dar conta do produto. Isso é muito desafiador, né? Como você mesma disse. E Cordeiro, a cidade de Cordeiro, ela tem o quê? 20 mil habitantes, mais ou menos? 30 mil? Não sei dizer. E, Sabe, não. olha, tem mais do que 20 e menos do que 30. Mas eu não vou saber te dizer com certeza. E engraçado que há poucos dias meu filho falou a quantidade, mas não, assim. Mas é uma cidade pequena, né? Nós somos um dos menores, territorialmente um dos menores municípios do estado. Mas Um detalhe que eu não. culturalmente a gente tem uma boa produção. Ótimo. É um detalhe que eu não falei, mas você comentou aqui, ó, é importante falar que a Fabiana, ela é graduada em Ciências Biológicas pelo UERJ, com especialização em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Fundação Getúlio Vargas, e é professora de Biologia e Ciências. Então, por isso também, além da poesia, né, tem isso, ela tem esse olhar também para o meio ambiente, né, para a natureza. Nossa, eu estou curiosíssima assim para saber, para assistir, né, e conhecer esse final, essa finalização, esse produto audiovisual aí. Vocês já sabem mais ou menos quando vai ser exibido? Não, ainda está em Então, nós temos na nossa projeção de cronograma, né, e de cumprimento das normas do edital, a gente tem até
dia 9 de dezembro para exibir. Na nossa programação inicial, a nossa estreia, né? A gente tem a intenção de fazer uma exibição do filme com uma roda de conversa sobre o tema, não só sobre o filme, mas sobre o tema decorrente dele, e sobre também o processo, os lugares que a gente ocupa, porque são muitas questões. A gente tem uma equipe majoritariamente cordeirense, só o Libânio, que não é de Cordeiro, né? Que ele é de Cantagalo, mas mora em Friburgo há muitos anos, então é friburguense. Mas toda a nossa equipe é de Cordeiro, então tem essa questão. Somos 2 mulheres na equipe, né? Eu assinando aí uma direção geral, produção, roteiro, e a Renata Martins Oliveira, que assina a direção fotográfica. Então, tem muitas questões para a gente discutir, né? E, então, teoricamente, Sheila, a gente lançaria esse curta na última semana de novembro. Mas como há uma possibilidade de da gente poder sincronizar a data do nosso lançamento com o festival de cinema que vai ter em Cordeiro, talvez pode ser que o lançamento aconteça no festival. Se o festival, né, for um pouco mais para frente, a gente tiver que apresentar antes, a gente vai fazer uma exibição com nossa roda de conversa, como está previsto, para a última semana de novembro, e depois a gente participa, então, também do festival. Então, a gente está com essas datas ainda um pouquinho em aberto. Tá? Mas, nossa, que bacana! Vai ter final de novembro, início de dezembro. De dezembro. Vai ter, então, um festival de cinema aí, que bacana isso. Também por conta do edital, Fabiana? Também por conta do edital, também por conta do edital. Agora, Fabiana, você estava falando do Libânio, você reside em Cordeiro, mas você é de Bom Jardim, que é uma cidade vizinha, não é isso? Eu sou da região, Sheila, porque olha só, eu nasci em Bom Jardim. Eu nasci em Bom Jardim. Me mudei para Cantagalo, né, assim, aos 10 anos de idade. Então, passei a adolescência toda em Cantagalo, fui estudar em Friburgo, depois fui estudar em Niterói, no Rio, né, morei em Niterói. Aí, quando eu voltei para Cantagalo, né, fiquei morando em Cantagalo ainda uns anos, depois vim morar em Cordeiro, eu já moro em Cordeiro há 28 anos. Uau! Mas trabalhei em Cantagalo praticamente a vida toda, né? Eu trabalhei em Cantagalo até 2014, 2015, por aí. Então, quer dizer, trabalhava em Cordeiro, Cantagalo, mas depois prioritariamente em Cantagalo. Então, eu tenho essa circulação entre os municípios, né? Uma hora me puxa para Cantagalo, outra hora me puxa para Cordeiro, outra hora me puxa para Bom Jardim, mas sou de Cordeiro, moro em Cordeiro há 28 anos. Né? Então, eu fiquei curiosa. Aqui que a minha família vive e tal. Não entendi, desculpa. Que é aqui que a minha família vive, aqui que a gente assentou a vida, né? Aqui em Cordeiro. Legal. Mas eu transito bem nesse eixo. Eu fiquei curiosa para saber há quanto tempo que você escreve. Como é que foi essa história aí de você ter professora, né, graduada em ciências biológicas, e de repente começar a escrever contos, enfim. Tem algumas questões envolvidas aí, assim. Em termos de publicação, a minha primeira publicação foi em 2009, né? Foi uma publicação independente. Depois, esse mesmo livro ele foi publicado por uma editora em 2010. Mas antes disso, eu não tinha livros publicados, mas, de certa forma, eu escrevia para jornal, artigo de opinião, uma crônica aqui, outra ali. Eu e um amigo trabalhamos durante algum tempo produzindo artigos artigos de opinião sobre história e meio ambiente em Cantagalo. Escrevi para um jornal durante um tempo uma coluna sobre meio ambiente. Então, assim, eu sempre escrevi porque eu sempre gostei de escrever. Né? E eu tenho uma professora muito querida, foi minha professora no ensino médio, e há um tempo atrás, foi até por ocasião do lançamento do conto Os Germinados, e ela falou assim: eu não sei por que você demorou tanto a entender que você tinha que escrever, porque você sempre escreveu.
né? Então, assim, desde quando você escreve? Desde sempre. Né? Mas desde quando você publica? Desde 2009, com uma publicação independente, 2020, com a publicação já por uma editora. Né? Ah, legal. E aí eu comecei num caminho de infanto-juvenil muito associado ao conteúdo, né? O meu primeiro livro foi uma biografia para criança sobre Euclides da Cunha, depois eu vim com 3 livros infanto-juvenis muito associado a questões ambientais, né? Que foi a História do Campo Casinho, Quero Minha Água de Volta e Sonho de Canoa, né? Então, depois que eu fui me desligando um pouco dessa parte de conteúdo e fui me dedicando mais a uma literatura mais desvinculada, né, de paradidática e tal, enfim, fui caminhando para outros caminhos dentro da literatura, além do infanto-juvenil, o conto, depois de um tempo a poesia, né, e por aí. O, Fabiana, esse filme, ele é produzido com câmera de celular? Como é que é isso? Não, a gente até cogitou de início, né, a Renata, que é a nossa diretora de fotografia, cogitou bastante isso, porque ela gosta desse tipo, né, de possibilidade, dessa possibilidade, mas a gente acabou optando pela câmera, era um território que eu ficava mais segura, né, Luiz Antônio, meu diretor de arte também, a gente conversou bastante sobre isso, ele também ficou seguro em relação à câmera, e como a gente não teria celulares iguais, né, mas teria a possibilidade de ter câmeras iguais, porque são 2 filmando, a Renata e o Gabriel Monerá, que a Renata e o Gabriel são fotógrafos, o Gabriel é meu filho, mas trabalha como videomaker no filme, né? E aí, como eles têm a mesma máquina, a gente tinha a possibilidade, o mesmo tipo, né? Mesmo modelo de máquina, a gente tinha a possibilidade de trabalhar com equipamento que não ia dar conflito depois na hora da gente editar, né? Ia ficar mais seguro pra gente. Então, ele é filmado com câmera, né? Não é com Ah, celular. ok. Parece que eu tinha lido alguma coisa, e tem muita gente fazendo, na verdade, mas tem Muito, questão, né? muito. Agora, Fabiana, me diz assim, de todo esse processo até agora, porque como vocês ainda estão em processo criativo, né? Até agora, o que foi mais desafiador aí para você? O mais desafiador para mim tem sido a edição, né? Embora seja prazeroso recortar, juntar, né? Como é muito novo para mim, tá muito longe da minha zona de conforto, é um desafio muito grande, né? Assim, a parte da gravação, né? Os nossos dias de gravação, dias de ensaio, porque a gente se reuniu para ensaiar, né? Equipe toda junto, fez teste de câmera, teste de som, microfone assim, microfone assado, não sei o que e tal. E o nosso dia de filmagem de externa, né, no local, na locação que eu escolhi, da natureza, foi fantástico. A gente vinha com uns dias assim, nublados, esse tempo doido que a gente vive ultimamente, né? Foi aquele período de muita queimada, e aí eles ainda riram de mim que eu botei na ordem do dia, né? Que tem lá a previsão de tempo, eu botei assim, com muita sorte, ensolarado, se Deus quiser, porque era o que eu precisava. E assim, deu tudo certíssimo. Né? O sol abriu na hora que a gente precisava, na medida que a gente precisava. Então, essa parte da filmagem foi muito divertida, muito gratificante, deu tudo muito certo. A gente depois fez tem uma parte do filme que tem filmagens internas, que é uma história que corre paralela com esse encontro no Rio, paralelo, mas entrelaçado, se é que isso é possível, depois eu explico um pouquinho melhor. Mas o desafio também foi muito bacana, mas o desafio maior para mim realmente é a edição, é a sincronização de áudio e o corte no lugar certo,
né? E não dá nenhum tipo de craca no filme. Esse trabalho, para mim, é o maior desafio. Uau! Nossa, extremamente desafiante, né? E tem essa coisa do olhar, né? Estar acostumada a assistir filmes curtas e tal, acho que isso tudo são elementos que contribuem de alguma forma, né? Para você passar a ficar mais ligado nisso. E a gente assiste as outras produções com outro olhar a partir do momento que você trabalha com isso, né? É assim, eu assisto muito filme, eu gosto de filme, né? Assim, como eu leio muito, eu assisto também muito filme. Só que aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com esse projeto audiovisual, o assistir fica diferente, né? E aí, assim, além dos filmes que eu costumava assistir normalmente, eu mergulhei um período assistindo muitos curtas, curta filmado com celular, curta filmado todo num ambiente só. E aí prestando atenção nos detalhes, desde o detalhe de como é que os créditos são lançados, qual o tempo do crédito, né, a passagem das cenas. Então foi uma imersão também nesse universo, né, Agora eu fico aqui pensando, né? O Paulo Gustavo ele não tinha noção né, do que seria essa lei que permite que muita coisa esteja acontecendo na área cultural, né? Você Nossa, você falou vê, né? Cordeiro é uma cidade pequena, né? assim, A gente está no interior do estado, a gente tem seis curta-metragens, né? O meu é o único de ficção, os outros são documentários. Mas quer dizer, a gente tem 6 produções, eu não sei ao certo se são 5 ou 6 produções, acho que são 6 produções nesse edital, em um único edital, né? Então, a gente tem uma circulação de renda na cidade por conta disso, né? Assim como a gente fez opção da nossa equipe ser toda de Cordeiro, tudo que foi possível a gente comprar de consumo foi feito em Cordeiro, a gente comprou uma coisa ou outra que não tinha, que era um equipamento que a gente precisava, que a gente comprou fora, né? Mas o resto tudo em Cordeiro. E isso se replica, né? Acontece isso também em maior ou menor grau, né, nos outros projetos. A gente ainda vai ter o Festival de Cinema, então, quer dizer, o valor que a gente recebeu não é um montante grande, né, é um valor pequeno, mas é um valor que dá para a gente produzir alguma coisa e dá para produzir cultura no interior, né, com o nosso olhar. Então, se não tivesse essa lei, isso não seria possível, né? Se não tivesse essa possibilidade, a gente não tivesse esse aporte financeiro, como é que a gente ia fazer sem isso? dúvida. Esse edital foi só para audiovisual ou várias linguagens artísticas? E aí tinha audiovisual. A lei Paulo Gustavo prevê que nos editais, eu não vou saber te dizer qual é o percentual, mas é um percentual regido pela própria lei. Uhum. Eu não sei se é 70%, 75%, algo em torno de 70%, 80%. Não sei se é 70%, 75% ou 80%. Tem que ser destinado exclusivamente ao audiovisual, né? Pode ser, aqui em Cordeiro a gente teve curta-metragem, vídeo de celular de 1 minuto, videoclipe e o Festival de Cinema. E o restante do valor pode ser destinado para outras áreas, mas mesmo essas outras áreas têm algumas particularidades, como, por exemplo, uma parte tem que ser destinada a atividades relacionadas à cultura afro-brasileira, né, ou territórios periféricos. Tem algumas coisas assim que a lei rege, né, e quando a secretaria monta o edital, ela tem que seguir isso direitinho. Sim, não, é isso que eu estava na dúvida, se tinha sido, porque às vezes tem um edital só para audiovisual,
Ateliê, ateliê, linhas e agulhas está falando aqui. A Lei Paulo Gustavo foi a descentralização das verbas. Exato. Mas eu fiquei pensando assim, porque tem edital só para audiovisual e, de repente, esse eu acho que foi um edital para várias linguagens artísticas, mas assim, ele é majoritariamente para audiovisual, né? Acho que 75%, 80% audiovisual. Entendi. E essa diferençazinha podia ser destinado para outras áreas dentro até para formação formação cultural, né? De produção e tudo. Mas isso tudo vem dentro da lei, né? O que é possível fazer. Bacana, bacana. E para montar essa equipe, você também, quando você já se inscreveu, você já tinha uma ideia de quem você queria estar com você? Aí a gente pode falar um pouquinho, né, dessa equipe bacana aí. Isso. Deixa eu falar então da minha trupe, do meu bando. Quando profissionais que mergulharam nesses rios, né? Desde o início tem um pessoal junto aí. A conversa começou comigo e a Renata Martins, né, que é fotógrafa, e a Renata está fazendo o curso, mergulhando nesse universo de audiovisual já há um tempo. E aí a gente começou a conversar sobre essa possibilidade, e aí a gente foi aumentando o grupo, né? O Gabriel, o meu filho, né? Também fotógrafo, sempre trabalhou muito com a Renata. Aí o Gabriel entrou nessa conversa, e aí, bom, quem vai encenar? Cássio, chama Cássio para conversa. Então, nós quatro, eu, a Renata, o Gabriel e o Cássio, começamos aí o embrião desse projeto, né? A gente começou a discutir, a ler os contos, ver, será que dá pé, não dá pé, como é que a gente vai fazer, o que a gente dá ou não dá para fazer. E aí a gente foi convidando os outros, né? Olha, não dá para eu assumir essa direção sozinho, preciso de alguém com experiência na área, até com formação, vamos chamar o Luiz Antônio. Né? Então, o Luiz Antônio faz a direção artística, Luiz Antônio Cavalheiro faz a direção artística e o figurino. E aí, Cássio, são 2 atores, além do Cássio, a gente precisa de outro ator, quem que a gente convida, aí pensa daqui, pensa dali, e aí o ator que tinha as características interessantes e necessárias ao personagem era o Libânio. Aí o convite foi feito a ele, a gente ficou muito feliz quando ele aceitou. Quando eu pensava no conto, na minha cabeça existia uma música que casava perfeitamente com o conto, e para felicidade minha, essa música é de um autor cordeirense, né? Uma música que chama Tudo é Bem, e é de Rafael Montechiari, de um projeto que ele tem, da banda Lumia. E aí entrei em contato com o Rafael, falei assim, Rafael, tem um projeto assim, vai contar essa história, eu gosto dessa música, queria usar essa música, você entra com a gente na trilha para isso. Aí Rafael topou, entrou no projeto também. Então, Tudo é Bem é a nossa trilha. Então, outro cordeirense, né? E, no final, a gente precisava de algumas imagens aéreas, a gente queria fazer imagens aéreas até para mostrar a integração dos atores com a natureza. Aí a gente convidou... tem gente que fala que é piloto de drone. Isso, Lucas Paiva. Né? Assim, a gente costuma falar piloto de drone. Né? Piloto de drone, para mim, dá a ideia que o cara tá só brincando ali de videogame. Não é, né? Ele não é só piloto de drone, né? Ele tá filmando, ele tem que ver o que ele vai filmar, o que dá, o que não dá para fazer, qual o melhor ângulo. Então, ele também é um videomaker, só que com outro instrumento, que é o drone. E eu não conhecia o Lucas, a Renata que conhecia, que o convidou. Foi uma grata surpresa para a equipe, porque ele trabalhou super bem, as imagens dele foram muito bem captadas. É um rapaz novo e a gente provocou ele com alguns desafios que a gente queria fazer e ele topou.
E ele, na hora, também deu algumas ideias e alguns recursos que a gente não tinha imaginado e que assim, se incorporaram bem no projeto. Então, essa equipe é muito afinada nesse sentido, né? Nossa, que delícia, né? Coisa boa. Eu estou assim curiosíssima porque você falou logo no comecinho, né, essa questão assim, o conto é um conto sensível, né? Ele fala, agora você falando que são dois autores e tudo mais, então fala um pouco desse amor, desse respeito que a gente precisa ter em relação a qualquer ser humano, mas hoje é muito forte isso, né, dessas relações, a gente tem muito preconceito ainda. É, então, assim, é muito poético, né, pelo que você está falando também. E eu acho, Sheila, que a gente fica, às vezes as coisas são um pouco estereotipadas no sentido de que só determinada pessoa vai poder falar daquele tipo de assunto, né? Então, se eu vou escrever sobre uma pessoa com doença terminal, coisa trágica, eu teria que passar por isso, ou ter alguém próximo passando por isso, não existe. Né? A gente vai pesquisar, vai estudar, enfim, você não precisa viver aquilo para você escrever. E aí, como escritora e como roteirista, eu me coloco nesse conto na posição do respeito. Né? Eu não preciso ser LGBT, QIA+, né, para eu falar nesse assunto, de eu abordar esse assunto. Eu abordo do meu lugar de respeito. Qualquer maneira de amor vale a pena, desde que haja respeito. E o respeito de quem está de fora, não é só o respeito de quem está de dentro. Né? Então, é uma escolha sensível. Para mim, foi muito natural. Né? Quando as pessoas me perguntam, mas Falhou essa um história pouquinho é para sobre mim. duas pessoas. Parou? Voltei. Não, Como é falhou. que tá? Pode voltar, pode. Eu falei que, para mim, é uma questão de... Quando me perguntam, né? Quem são esses personagens, mesmo em relação ao conto escrito, não ao audiovisual, né? Essa história fala de quem? Fala de duas pessoas. Essas duas pessoas podem ter o mesmo gênero ou não. Essas duas pessoas podem ser jovens ou não. Essas duas pessoas podem ser gordas ou magras, ou baixas ou altas. Elas podem ser de qualquer etnia. São duas pessoas. É isso que importa. É o amor ou o sentimento, né? Não sei propriamente se é amor, mas é o sentimento entre duas pessoas. Por acaso, no conto escrito, há uma janela aberta para que o leitor entenda quem é esse casal, né? Há algumas pistas, no meu conto, até de faixa etária, né? Porque eu falo que uns cabelos ficaram grisalhos e tal, no conto escrito, né? Que a gente não levou isso para o roteiro adaptado. Mas, para a linguagem audiovisual, a gente escolheu quem seriam essas duas pessoas. E aí, no caso, a gente escolheu um encontro entre dois homens. Mas podia ser entre um casal hétero, né? Enfim. Dois homens de idade aí não tão jovens, mas poderiam ser mais velhos, enfim. E essa aberta, mas eu falar num lugar de respeito. Sim. E essa definição, né, por ser dois homens e tal, isso foi por conta... O que passou na sua cabeça uma vez que o conto ele estava em aberto, né? E aí de repente chegaram para você e falaram: "Ah, são dois homens". Foi a partir daí que você pensou do curta levar por esse caminho? Foi a partir daí. Foi a partir daí porque foi uma coisa que mexeu com a escritora. Né? A escritora, escrevi pensando numa coisa, o leitor fez o livro e fez a leitura de outra forma. Então, ele fez uma outra história. Né? Então, isso me provocou a fazer a adaptação, né? O roteiro adaptado em cima da visão do leitor, ou no caso de alguns leitores, né? Mas dessa possibilidade do que o leitor viu em relação a isso. Legal. Agora, com esse curta, você pretende inscrever o curta em outras, sei lá, festivais, alguma coisa? Isso já passa na sua cabeça? Como é que tá isso? Então, a gente tem falado
muito sobre isso, né, na equipe. Eu tenho sido cautelosa porque eu primeiro preciso ver o curta pronto, Sim. né? Depois que ele estiver pronto, que eu tiver passado por esse primeiro momento de ansiedade dele estar pronto, aí eu vou pensar nessas próximas etapas, mas há uma possibilidade, até porque a equipe torce muito para isso, né? Quer muito que isso aconteça. Mas a Bacana. gente vai conversar sobre essa possibilidade, mas depois que ele estiver pronto. Depois dessa primeira bomba de ansiedade que a gente está passando. Olha que legal, eu vou falar aqui que a Ayrton Violento passou por aqui, ele é lá de Silva Jardim. E eu conheci, e até fiz uma live aqui com os Silva Jardineiros, e eles estavam produzindo um curta, produziram um curta, na época da live estavam produziram um curta, e aqui em Friburgo nós tivemos o Fricine, Festival de Cinema Socioambiental, não sei se você sabe. E aí eu falei com eles, falei, por que você tem inscrição aberta ainda? Por que vocês não inscrevem, né, o curta no festival? Eles ganharam. Dentro de uma Olha que determinada. legal. Eles ganharam o curta. Eu tenho ali na Rede com Sheila, quem está aqui por favor, dá uma olhadinha depois na Rede com Sheila, porque tem lá, tem link para da live que eu fiz com eles, tem link para o curta. E, assim, uma meninada bacana, cara, o trabalho ficou lindo, se inscreveram nas últimas horas, assim, e conseguiram ganhar numa categoria que agora eu não vou lembrar aqui qual foi. Então é isso, ó. Tá na roda, é para dançar, né? Então, não pode esquecer, não aborta essa ideia, não, cara. Deixa ela Não, de aí, forma porque né? Olha só, a gente já está chegando aqui no finalzinho, né? Não quero perder nada. O Instagram do Curta é encontrodosrios.curta, certo? encontro dos rios ponto curta. Isso. Fabiana tem um site, escritorafabianacorreia.com.br. Não é isso, Isso, Fabiana? E quem quiser isso. seguir a Fabiana, quem estiver aqui na Rede com Sheila, quiser seguir a Fabiana, na divulgação da live, eu marquei a Fabiana, mas vou deixar aqui também, Fabiana _ Correia, certo? Certíssimo. Então, é, então, em breve, mais informações aí, para a gente também sair de Friburgo, participar desse festival ou não, também, na verdade, né? Ou então ir lá conferir, gente. Quem está acompanhando a live é daqui de Friburgo, né? E não podemos perder. É pertinho daqui, dá para a gente bate e volta, né? Então, assim, para a gente não perder aí esse curta, porque eu acho que, resumidamente, você chegou a comentar aqui, esse curta vai mostrar um pouquinho do que desse amor que é possível, né? Quer dizer, qualquer maneira de amor vale a pena. E a gente se permitir a ser mais sensível, né? Esse respeito com essa sensibilidade. Eu acho, pelo menos, Exatamente. é isso que me passa assim a cabeça, Fabiana. Ser sensível e respeitoso. E só para completar a questão do curta, ele vai ser disponibilizado também publicamente, né? Legal. E a gente vai depois divulgar isso lá no Instagram do projeto também. Isso faz parte da proposta, né? Que isso fique disponível gratuitamente para o público acessar. Enfim, não só Legal. nas nossas exibições presenciais, né? Sim, o Ayrton está falando aqui. Parabéns, vamos divulgar por aqui. Isso, Ayrton, exatamente. Obrigada. Todo mundo vai. Essa rede, né? Eu acho que assim, eu tive uma felicidade assim, em colocar o nome aqui do meu Instagram e tal, de ser na Rede com Sheila, porque para mim é isso que importa. Da gente fazer essas redes, sabe? Silva Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Brasil, Alemanha e sei lá mais o quê. Porque a gente está sempre aprendendo, né? Precisa dessas conexões. Para mim é isso. Ficou faltando a gente falar alguma coisa assim que você queira destacar, Fabiana? Não, eu acho que é isso.
né? Eu acho Ah, a gente que a gente falou do seu passou. artesanato. Olha só, a gente não falou do seu artesanato, mas a gente faz uma outra live qualquer dia, A gente porque faz em outro momento, né? Aí a gente você... fala dos bordados, da pintura e etc e tal. Exato, porque além de tudo ela faz um artesanato lindíssimo, maravilhoso, mas aí é uma outra pegada É para a gente outro falar, assunto, a gente conversa depois. né? Eu acabei de interrompendo, mas acho que é isso, né? Encontro dos Rios, em breve aí, um conto, um curta-metragem, uma história que a gente vai conhecer em breve. Isso, isso. É uma história de memória, né? É uma história de lembrança. E como tem um verso na música, que é a trilha do filme, que fala assim: guardo tudo numa caixa de hortelã. Né? Então, é porque eu guardo essa história também numa caixa de hortelã. Né? Por isso que casa bem a música com a história. É uma história que, para mim, seria guardada numa caixa de hortelã, se eu tivesse vivido a história, né? Mas eu não vivi, eu só escrevi. Mas é por aí. Ah, nossa, que delícia! Eu acho que é uma oportunidade muito bacana para quem escreve, de repente, ter essa possibilidade de ter o seu conto numa outra linguagem. Eu acho que deve estar sendo incrível. Eu não passei por essa experiência, mas já fiquei assim com vontade de passar por isso também. Muito bacana, É uma Fabiana. experiência gratificante. Bacana. Parabéns, então, aí para todos e todas. E vamos aguardar notícias aqui na Rede Conselho, com certeza. Tá bom? A gente vai dando notícias. Sheila, muito obrigada pelo espaço, em nome Imagina. da equipe toda. Tá bom? Eu que agradeço. Agora eu vou salvar aqui a live e ela depois vai para o YouTube, se tudo der certo, e também o áudio vai para o Spotify, tá, gente? Só procurar na rede com Sheila, Sheila com STH, e é sempre legal. E aí, por conta da rede do Curta, da Fabiana, da minha, é legal sempre. Pô, você viu, achou o conteúdo bacana? Aperta o coraçãozinho, compartilha aquele conteúdo com alguém, deixa algum comentário. Eu sei que a vida está muito corrida, mas isso é bacana porque a gente vai fazendo essas redes e levando boa notícia para o mundo, que é o que a gente precisa, né? Isso aí. Um beijo, Tchau. Bianca. Até breve. Obrigada, Tchau, tchau. obrigada pela presença de todos. A todo mundo que passou aqui, né? Isso. Obrigada. Gratidão a todos por aqui e a todos que vão ainda assistir depois. Eu que agradeço a sua presença. Beijo. Beijo. Tchau.